Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês o que eu tenho de ideia para o radar lá na plataforma. Vocês ainda não vão conseguir acessar, esse aqui é só um teste que eu estou fazendo. De novo, para quem não usa IA, para quem não usa o cloud, eu recomendo muito vocês começarem a, pelo menos arranhar, porque eu não sou programador e o que eu vou mostrar para vocês eu fiz absolutamente sozinho, em um dia e meio mais ou menos de trabalho. A Páscoa foi bem produtiva por aqui. Então quero mostrar o que eu estou tramando e o que eu gostaria que tivesse no radar. Para quem assistiu o vídeo e quiser colaborar, quiser comentar, falar, ó, Madden, isso aqui eu acho que não precisa, Madden, eu senti falta disso ou outro, toda ajuda é muito bem-vinda, tá? Então, essa é a carinha do radar. Quando você entra na página, então ignorem aqui em cima, né? Os botões são os mesmos, mas isso aqui não é o MLAD 3, isso aqui no meio é o radar. Na hora que você clica no radar, apareceria essas informações. Carrega a página de posição, então essas são as 3 ações que eu tenho na minha carteira pública. Cotação puxa a última disponível. O preço teto já mostra calculado, então quanto é o máximo que eu posso pagar pela ação para receber 6% de dividendo ao ano. Aqui é o dividendo por ação médio, então somando os últimos 5 anos dividido por 5, quanto que eu recebi, quanto eu espero receber, né, de dividendo médio. E aqui o dividend yield médio considerando o preço atual. Então aqui é uma informação importante, não é o dividend yield, não é os últimos 12 meses sobre o preço da cotação, mas sim o médio. Então pode ter diferença se vocês olharem com outras plataformas, porque aqui eu estou considerando sempre o médio, tanto o dividendo por ação médio como o yield médio. E aqui que eu queria que a gente tivesse de informação, na hora que você clica na empresa, mostra um pouco mais de informações. Isso aqui eu estou bem dividido em mostrar para vocês o quanto teria rendido a carteira se eu tivesse investido 100% no CDI, e qual que é a diferença do que eu recebi versus o CDI. Então, na minha carteira pública, o que eu investi em Taesa foi 140 mil, o patrimônio mais os dividendos deu 193 mil, e o CDI teria rendido 168, então eu ganhei 25 mil a mais por investir em Taesa ao invés de investir em CDI, tá? E aqui mostra, enfim, o capital investido, o capital aportado, a linha azul é o CDI e a verde é o patrimônio em Taesa. A parte que eu gostei mais, então isso aqui eu ainda estou dividido, tá? Comentem se vocês querem ver essa informação, se vocês não querem. Eu queria que a plataforma não gerasse essa ansiedade de comparar com CDI, com Ibovespa, mas enfim, é um teste. Se vocês gostaram, me avisem. Se vocês não gostaram, também me avisem. Se quiserem que tenha um botão e oculte esses dados, também dá para pensar em alguma coisa nesse sentido. O que eu gostei mais? Aqui quando eu clico em cotações, tem mostrando qual que é a cotação, né, quanto oscilou a ação, e os pontos verdes quais foram os dias das compras, os dias dos aportes que eu fiz na ação. E aqui em cima vai mostrar o preço teto do que eu poderia pagar pela ação, que é justamente aquele cálculo do preço teto aqui. Então é 3,62 dividido por 0,06. Chega nesse valor do preço teto, tá bom? Então aqui a gente consegue ver os dias que a gente comprou, qual que era o preço teto na data e o quanto oscilou o preço da ação. E aqui um resumo de alguns indicadores fundamentalistas. Então, relação de preço-lucro vai mostrar os últimos 10 anos, preço-valor patrimonial, dividend yield, o payout, valor patrimonial por ação, o lucro por ação, o ROI e o dividendo por ação anual, tá bom? Então essas são as informações básicas de um cardzinho, mostra aqui o preço atual e todas as informações em relação a seu aporte. Então, para quem lembra da minha carteira pública, a Taesa foi a primeira ação que a gente comprou, depois eu comprei Bradesco. Olha que legal, Bradesco. Na hora que eu clico em cotações, o meu primeiro aporte foi aqui, o segundo aporte foi aqui, o terceiro aporte foi aqui, o quarto aporte foi aqui e ela saiu de 11 para 15 reais e eu não aportei mais. Por que eu não aportei mais?
porque ela ficou acima do preço teto. Então, aqui visualmente a gente consegue ter essa noção se a gente está comprando acima do preço teto ou abaixo do preço teto. E novamente aqui o CDI, né, enfim, rendeu 46% a mais do que se eu tivesse deixado em CDI. É muito legal ter essas informações fácil dessa maneira. Então todas as ações que eu comprei, por pior que fosse o mercado, tudo por enquanto eu ganhei acima do CDI. E aqui tem as compras de Banco do Brasil, todas as compras que eu fiz e o preço teto de Banco do Brasil. Beleza? Outro ponto, aqui nos meus favoritos, eu consigo selecionar algumas empresas. Então, Taesa eu já tenho, mas ela está aqui nos favoritos. Eu posso desselecionar, ela some. Quando eu vou em todas as ações, eu posso escolher uma nova, então, por exemplo, Sambi 11, e ela vai aparecer nos meus favoritos. Quando eu clico na empresa, como eu não tenho investido nela, né, não aparece esse card de evolução de patrimônio porque eu não investi nela ainda. Então, está aqui nos meus favoritos. Quando eu clico, tem as informações básicas da empresa. É literalmente um resumo só para facilitar o primeiro filtro, o primeiro overview da empresa. E aí, já que eu falei de todas as ações, em todas as ações a gente vai ranquear por dividend yield médio, então sempre do maior para o menor, tá vendo? E em verde o que paga mais de 6%, em branco o que paga menos de 6%. E aqui eu só estou filtrando os setores BEST, Banco, Energia, Saneamento, Seguro e Telecom. Não tem todas as ações da bolsa. Então aqui vocês vão encontrar 50 tickers que representam 30 empresas. Eu não quero ver todas as informações, tem como clicar em yield acima de 6, vai travar só no que, entre aspas, é aportável. Lembrando que eu odeio esse negócio de lista, tá? Se você olha uma lista e compra só porque é o maior yield, provavelmente você vai acabar fazendo alguma besteira. Já expliquei diversas vezes, mas nem sempre um yield alto, mesmo que seja o yield médio, é uma boa coisa, tá? Tem que entender a empresa, tem que entender o momento da empresa e saber por que está comprando ou não aquela empresa. Aqui em todas as ações, então voltando aqui, por exemplo, Engie, aqui tem as mesmas informações simples, mas eu quero ver informações completas. Você clica em informações completas, vai mostrar todos os indicadores por um período de 10 anos. Aqui é para quem gosta mesmo de estudar, para quem gosta mesmo de ver mais números. Então tem demonstrativo de resultado anual, balanço patrimonial e indicadores fundamentalistas para você analisar melhor a empresa. Aqui em cima vai travar o nome da empresa, então fica fácil, mesmo você arrastando para baixo, fica fácil de você acompanhar qual que é a empresa que você está olhando. Se você clicar aqui, ele vai fechar e não tem nenhum problema, tá bom? Então, todas as ações vocês conseguem filtrar. Já tenho muito de todos os setores, falta bancos. Clicou em bancos, vai mostrar só os investíveis que estão abaixo do preço teto. Quero o setor de energia, vai mostrar as empresas de energia que estão abaixo do preço teto. Quero uma empresa de seguro, qual que está abaixo do preço teto. Quero telecom, não tem nada abaixo do preço teto. Falta uma empresa de saneamento, também não tem nada abaixo do preço teto em saneamento. Então assim fica fácil de vocês filtrarem, acompanharem, verem mais detalhes e principalmente ter esse cheiro do que vale a pena ou não comprar com alguns indicadores básicos, tá? Outra coisa que eu acho legal, questão de agenda. Então aqui eu vou colocar todas as ações. Quero saber Datacom no mês atual. Então aqui tem todas as Datacom no mês atual. Então para quem tinha Bradesco, né, no dia 1/4 de 2026, eu tenho 3.270, vou receber R$ 56,41. Aqui no data de pagamento 4/5. Então, o mês que vem, no dia 4, eu vou receber esses R$ 56, porque nessa data, 1/4, eu tinha esse ativo. 6/4, 2 dias atrás, Datacom, mesma coisa. Eu vou receber R$ 883, porque no dia 6/4, eu tinha 3.270, que é a mesma quantidade, de ações de Bradesco. Por que aqui é Bradesco 4, né? Bradesco 3, Bradesco 4, mas por que em ISA eu não
mostra a quantidade? Porque eu não tenho ISA na minha carteira. Então o ISA só vai mostrar data com, data pagamento e o valor por ação. Se eu tivesse uma quantidade, ele ia mostrar o quanto eu vou receber daquele ativo, tá bom? E aqui também tem informações, por exemplo, de data de pagamento. Então, no dia 1/4 eu recebi R$ 56,41, porque no dia referente à Datacom, no dia 2/3, eu tinha essas ações. Assim como aqui para baixo, no dia 30/4, então no final do mês, eu vou receber R$ 883, porque eu tinha 3.270 ações no dia 29/9/2025. Tá bom? Então aqui a gente consegue acompanhar todos os indicadores. Aqui eu coloquei todas as ações só para aparecer mais coisas, né? Como eu tenho só 3 ações, não aparece muitos dados. Então todas as ações só para vocês verem as funcionalidades aqui da agenda. Se eu clicar em balanço, tem a divulgação do balanço. Então esse mês Neo Energia vai divulgar o balanço no dia 28/4 e Santander no dia 29/4. Se eu clicar aqui também, tem a data, né, qual que é o balanço referente ao primeiro trimestre de 2026 e central de resultados. Se eu clicar aqui, vai abrir a página da Neo Energia com o site das relações com os investidores, que eu posso eventualmente assistir a divulgação dos resultados, eu consigo baixar os informes e aí fica fácil de você acompanhar o dia de divulgação. Então, no mês atual tem 4 empresas, no mês que vem é onde vão ter muito mais divulgações. Todas as empresas praticamente do Bash vão estar divulgando os seus resultados. Então, dia 4/5 começa com BB Seguridade, aí no dia 5/5 Bradesco, Copel, ISA e assim por diante, tá bom? E, por final, em resultados, a gente também consegue ver quando divulgar o balanço. Aqui, por exemplo, em Bradesco, você clicou, a divulgação vai ser no dia 5/5/2026, ver última divulgação. Então, aqui no ver última divulgação, quarto trimestre de 2025. Esse aqui vai ser do primeiro, né, mês que vem vai ser a divulgação do primeiro trimestre de 2026. No quarto trimestre de 2025, então, referente ao ano passado, aqui você consegue ver o resumo. Receita, EBITDA, o lucro, endividamento, operacional, os dividendos, os destaques, os riscos e as perspectivas da empresa. Isso aqui foi gerado com IA, então a nota do IA para o trimestre. Eu não confio em IA, não quero nenhum resumo, eu quero ler a informação na fonte. Não tem problema, você clica em download de release, dá um salvar, e você consegue ler o release na íntegra por conta, tá bom? Então assim fica fácil de vocês acompanharem os resultados, as divulgações, os resumos e informações básicas tanto da sua carteira. Então, olhando só aqui, Taesa é interessante, mas Taesa eu não investiria mais agora. O endividamento está alto, tem outras empresas mais interessantes. Banco do Brasil, 7,60, pode ser interessante. Aqui ele considera o dividendo por ação médio, né, 1,86. Se vocês lembrarem, o payout dela está em 34%. Ela diminuiu o payout em relação ao ano passado. E isso vai afetar o dividendo desse ano. Então, o ano passado já foi 1,18, esse ano deve se repetir em 1,18. E a gente está falando de dividendo médio de 1,86. Então, aqui, comprando o Banco do Brasil, eu não estou comprando pelo dividendo desse ano, mas sim quando voltar a média maior. A diminuição aqui do dividendo tem muita relação com a inadimplência do agro, que pressionou o balanço por esse ano, tá bom? Mas é uma excelente oportunidade novamente para os próximos anos. Então, quem tiver aportando é uma boa empresa para aportar. Não no curto prazo, tá bom? No curto prazo a gente não ganha dinheiro, é só no longo. E, novamente, aqui a gente consegue ver todas as empresas. Então, BB Seguridade, como eu falei no meu vídeo anterior do aporte mensal, passa a ser muito provavelmente o meu próximo aporte, porque me paga 7,46 e os indicadores são bem interessantes. Tá bom? Espero que tenham gostado dessa novidade. Ainda não está implementado no Mlad 3. Novamente, se vocês gostaram, se vocês têm comentários, interajam, porque a construção da ferramenta só acontece a N mãos, tá? Eu não sei quantos do outro lado vão comentar, mas nada acontece só do lado de cá.
Tem muita gente que investe através de FIIs também, gosta de FIIs para gerar renda. Então esse radar ainda não tem dados de fundo imobiliário. Eu vou precisar de ajuda para entender quais são as informações que vocês gostam de fundo imobiliário para fazer alguma coisa parecida, com informações simples, rápidas, que ajudam não necessariamente na tomada de decisão, mas no filtro inicial para você aprofundar seus estudos e escolher melhor os ativos que você vai investir. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se fala. Abraço.